Gravando. Olá, Glaucio. Olá, Cibele. Bom dia. Bom dia, pessoal. Então, Bom dia. seguindo aqui no livro Vivendo no Mundo dos Espíritos, do Espírito Patrícia, hoje nós iniciamos o capítulo 14, Umbral. Umbral muitas vezes é colocado por pessoas, né, como um local físico, né, semelhante ao que a ideia que se tem do inferno e do céu, né, que as pessoas criam na sua mente, né, aquela ideia de espaço físico, porque é como a gente consegue entender melhor estando aqui na Terra. Mas, em realidade, o umbral, né, como a gente já viu em várias colocações, em várias leituras, ele não é exatamente um local físico, como fosse um campo, uma casa, ou um terreno onde para ali fosse encaminhado os espíritos que pensassem daquela forma. Mas ele acaba sendo um local, digamos assim, na maneira de que possamos visualizá-lo, porque é para onde os espíritos que pensam de uma determinada forma acabam se direcionando por afinidade. Então, eles pensam mais ou menos de uma forma semelhante, vibram de uma forma semelhante, e como a gente já viu, para tudo, a sintonia de vibrações e de pensamentos é fundamental para os agrupamentos. Então, esses espíritos que pensam dessa forma, muitas vezes dissociados do amor, eles acabam se buscando uns aos outros por questão vibracional e vão se aglomerando, vão se encontrando e vão ficando juntos. E essa quantidade de espíritos se tende a crescer, vai criando essa ideia de um espaço onde eles se encontram. Mas, de fato, é apenas a gente pode chamar de zona vibracional. Naquela zona, os espíritos pensam e vibram de determinada maneira. E isso acaba atraindo os outros que vibram e pensam daquela maneira. Mas não é um local físico, não é como uma colônia no mundo espiritual, não é como um local específico no mundo espiritual. É apenas uma zona de vibração. Por predominar ali aquele tipo de vibração, todos aqueles que pensam e vibram daquela forma acabam sendo atraídos para esse local, que faz com que essa zona de vibração, pelo menos aqui na Terra, seja bem grande. Vamos lá. Umbral. Tínhamos algumas horas livres antes de começar o novo tema de estudo, o umbral. Aproveitei para meditar e vieram-me à mente recordações. Lembrei-me do que meu pai nos falou certa vez, no aconchego do lar sobre o umbral. A natureza não se desvia do caminho do aperfeiçoamento, da manifestação divina. Aonde quer que olhemos, há evolução, mesmo que lenta, mas constante. Parece-nos que somente no âmbito hominal há possibilidade de recusa desse crescimento, embora muitos não o admitam. Mas se não houver evolução, há estagnação no plano mental egoísta. É verdade patente, exposta de uma forma tão agressiva nas regiões umbralinas, que chega a nos causar arrepios. Isso é muito interessante quando ele diz que há evolução de sempre, mesmo que de forma lenta. E isso nos ajuda a entender, por exemplo, quando a gente está lendo esses casos, aqueles espíritos muito endurecidos que, de repente, são tocados, né, por algum ente querido que se aproxima, ou pelas recordações que quem está conversando com ele
propiciam, né? Então, não é que acontece essas recuperações, entre aspas, não acontecem do nada. Um espírito que se mostra sempre super endurecido, de repente, entre aspas, né, amolece e se recorda e abre espaço, é porque essa evolução, como ele está dizendo, é insidiosa, mesmo imperceptível até para o próprio ser que está ali envolto em dúvidas, em ódio, em desejos menos dignificantes. Tudo se movimenta dentro dele e ao redor dele. Então, chega um momento que essa evolução se torna necessária para o próprio caminhar desses espíritos. Então, isso está muito relacionado ao fato, porque a gente vê muito esses espíritos extremamente endurecidos que parece que do nada são tocados por alguma coisa. É porque esse tocado vem de dentro também. Ele não para de ser trabalhado, ele não para de pensar em si, pensar no seu passado, mesmo que ele não tenha consciência disso. Parece ser ali a morada de todas as misérias imagináveis. Espíritos que se transformaram em farrapos humanos, cultivando entre si a promiscuidade, o medo, a miséria e a exploração feita pelos mais sagazes e violentos. A natureza parece estar sempre carrancuda e revoltada, pois o dia nunca amanhece totalmente e a penumbra é uma constante. Às vezes, violentas tempestades assolam essas regiões, num esforço supremo de aliviar, limpar acúmulos de miasmas e trevas criados pelo homem profundamente egoísta. Essa coisa da penumbra, né, a gente pode ver até no mundo encarnado, aqueles países, né, principalmente nórdicos, em que o céu parece que é cinza o ano inteiro, como a luz interfere no bem-estar, no humor das pessoas. Esses países têm altos graus de incidência de depressão e já teve até uma pesquisa, né, de tentar estimular essa a minimização dessa angústia, dessa depressão, dessa ansiedade pelo ambiente de penumbra em que eles vivem, se criando mecanismos de iluminar, né? Até eu vi uma pesquisa uma vez que era semelhante, era um aparelho semelhante a um fone de ouvido, mas que emitia luz para dentro do ouvido, consequentemente, na tentativa de iluminar dentro da cabeça dessas pessoas, para ver se eles melhoravam essa ansiedade, essa tristeza. Então, isso está muito relacionado ao nosso humor. A luz está muito relacionada com a nossa condição de bem-estar e os ambientes mais assim penumbrosos, mais sombrios, eles tendem a nos levar a um estado de consciência mais angustiante, de mais tristeza. Por isso que muitas vezes a gente ouve falar, abre a janela, abre a porta, deixa a luz entrar, porque luz é vida. Ali se reúnem numa convivência deprimente espíritos invigilantes que, na Terra, não se preocuparam com o crescimento espiritual, pois se não fizeram mal, o bem também não realizaram. E desta maneira criaram débitos, porque, quando se pode, deve-se fazer. E nós podemos refletir a luz, a harmonia, a bondade e a fraternidade de Deus. E aqui reforça uma coisa, né, do umbral, né?
que é muito consciencial, né? A consciência de cada um. É o peso que cada um coloca em si, sobre si das suas próprias ações. Se vocês recordarem André Luiz, né, que é um espírito que todo mundo conhece e que nos seus livros, né, realizou tantas coisas, já teve tantos aprendizados. Ele não era um ser perverso na sua encarnação, não era mal, não causava mal a ninguém. Mas, segundo os relatos do primeiro livro, né, que é o Nosso Lar, ele passou, se não estou enganado, 8 anos no umbral antes de ser resgatado. Porque ele estava exatamente nessa faixa do quem não faz o bem, não faz o mal, não procura modificar o ambiente ao seu redor, acaba em algum momento se culpando de ter deixado de fazer coisas que poderia ter feito. E aí vem a culpa, vem aquele sentimento de até incompetência individual, aquele remorso, e isso vai gerando uma série de consequências na nossa mente. E a gente, quando começa a se sentir culpado, começa a imputar erros na nossa vida, a gente vai quase que não se deteriorando, mas criando uma angústia ao nosso redor, uma vibração destrutiva. E isso faz com que a gente comece a vibrar mal, vibrar no sofrimento, vibrar nessas irradiações que alimentam essa zona umbralina. E a gente se desconcentrando, perdendo a consciência de si e do nosso potencial, a gente acaba vibrando negativamente e vai sendo atraído por essa zona de vibração. E acaba no umbral como o André Luiz acabou. Até que a consciência nossa possa permitir ouvir ou mudar o nosso entendimento. Certamente, o umbral não é um lugar agradável. Se a maioria dos encarnados tivesse ideia do que é viver nele, mesmo que por determinado tempo, aproveitaria mais o período da encarnação para aprender, viver no bem e modificar-se interiormente, fazendo-se merecer de moradas melhores ao desencarnar. Nunca pensei em ver tantas coisas diferentes como as que havia na aula teórica sobre o umbral. Os filmes foram separados por itens. Primeiramente, vimos filmes sobre a vegetação. No umbral, ela é sempre pouca e não é constituída de muitas espécies. A maioria das árvores são retorcidas, com troncos grossos e não muito altos. Em alguns lugares, há vegetação rasteira, que lembra ervas e capins da terra. Servem de alimentação a muitos espíritos que lá vivem. Varia a vegetação pelos muitos pedaços do umbral. Vimos primeiro a da nossa região, depois a do Brasil e, por fim, do mundo. Depois mostraram os animais, as aves, que também são de poucas espécies, desprovidas de beleza, mas úteis. Vimos as diversas formas de cavernas, grutas e abismos existentes no umbral. Tudo isso existe porque tem quem os habite, disse Dona Laura. Filmes exibiram os diversos tipos de habitantes do umbral, que podem ser divididos em grupos. Os chefes, que são espíritos inteligentes, normalmente estudiosos de magia, ávidos de domínio, odeiam quase sempre o bem e os bons. São, na maioria, feiticeiros. Normalmente, os grandes chefes têm aparência comum de humanos,
como formas extravagantes, só se apresentam os subchefes e os subordinados. Aos que trabalham com os chefes, membros do grupo, do bando, muitos dentre eles são também estudiosos, feiticeiros, conhecedores das leis naturais. Obedecem às normas do grupo, embora considerados livres, não são realmente, pois não abandonam facilmente o bando e recebem castigos por desobediência. Dizem gostar do que são e do modo como vivem. Essa descrição me lembra um pouco essas seitas, né, que surgem, que a pessoa entra com base em várias promessas, né, e quando se desilude, né, e tenta sair, não consegue, porque as lideranças se alimentam, né, daquelas energias. E é uma coisa semelhante ao que acontece no umbral, quando os espíritos ali se aliam, né, a determinados grupos, né, e passam a ser como que, vamos chamar de soldados, né, daquele exército. Quando eles começam a se conscientizar que estão num caminho que não lhes causam bem e tentam reorganizar a sua jornada, e as lideranças, esses que ainda não começaram a ter essa mesma percepção, fazem de tudo para impedir, porque eles consideram sinal de fraqueza. Então, eles não permitem, eles atacam, eles dificultam o máximo para todos aqueles espíritos que tentam retornar a um caminho diferente. E daí a grande importância de todos aqueles trabalhadores voltados para o bem, que trabalham na luz, no amor, quando vão ao umbral, quando vão a qualquer zona de reunião de espíritos endurecidos ou espíritos desarmonizados ou desequilibrados. Porque para tratar com eles é necessário uma dose de amor imensamente espantosa, um amor praticamente infinito, para se poder conversar, acolher, proteger e, por que não, salvar, entre aspas, mas salvar esses nossos irmãos. Diga. Quando a gente começou, você tinha falado, né, que é um estado vibracional. E ouvindo isso tudo, eu fico assim, umbral não é aqui. Eu brinco assim, umbral não é aqui, porque é tanta coisa que a gente não entende da gente, né, do que a gente simplifica, né, estamos encarnados e tal, né, e aí a gente vê a nossa matéria, e aí a gente percebe, mas somos espíritos, mas estamos em matéria e tal, mas o umbral e aqui estão juntinho, né, assim, a vibração, é, toda a situação que é descrita são as situações que vivemos, né, no nosso dia a dia, tanto em quase tudo. Eu vejo assim. É claro que você tem a opção da vibração da luz ou não. E muitas vezes, até quando a gente fala, né, da escuridão e tudo, a opção também, né? A vibração, porque às vezes pode estar num dia extremamente claro, mas a pessoa está vendo aquele dia escuro, né? Ela está com a visão, ela está dentro dessa vibração escura, né? Então, assim, parece às vezes assim como uma coisa, quando fala desse umbral assim, parece uma coisa de ensinar, né, o que é umbral, mas ao mesmo tempo é uma separatividade. Quando eu vejo que está tudo muito, muito juntinho, né? Ou só a diferença é que é o mesmo lugar, só que de desencarnados.
sei lá, mas é muito, muito, muito junto, eu vejo. Você já deve ter, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido a frase, né? O inferno é aqui. Quantas vezes eu já ouvi isso durante minha vida? Acredito que todo mundo já tem ouvido, né? Em situações muito, consideradas muito ruins, alguém dizer isso, no inferno é aqui. Na própria literatura, nos estudos, você vai encontrar ideias, né, de colocação do umbral quase como um espaço físico, né, ou uma zona delimitada em determinada área. Mas isso que você falou, Diva, é muito relevante, porque basta a gente pensar em nós mesmos, individualmente. Como você falou, um dia você está alegre e se sente no céu. Um dia você está triste ou deprimido e se sente no inferno. E a gente já sabe que a força do nosso pensamento, a velocidade do nosso pensamento, é uma coisa que a gente não consegue entender e mensurar. O nosso pensamento nos leva aonde a gente quer imediatamente. Então, posso estar aqui na minha sala, sentado no sofá, e sentir uma emoção, uma alegria enorme, e estar envolto numa vibração fantástica e me sentir sentado do lado direito de Jesus Cristo. Mas posso também, alguma coisa ter dado errado e deixar que a raiva me consuma, ou a ansiedade, ou a angústia, e achar que está tudo errado, que todo mundo não presta, e me envolver naquela vibração e, em vez de estar sentado do lado de Jesus, me sentir sentado do lado do capeta. Então, por isso que se fala muito dessa coisa, é aqui, não deixa de ser, porque o nosso estado vibracional momentâneo nos leva intimamente a um local e ao outro. E como a gente pode viajar mentalmente, a gente não precisa sair fisicamente. E quando eu digo fisicamente, eu digo até já no mundo espiritual, assim, em momentos do nosso desencarne, ou enquanto a gente ainda estiver em dimensões mais pesadas, digamos assim, a gente viaja mentalmente e pode, de acordo com a nossa mente, experimentar um outro espaço vibracional, uma outra dimensão vibracional, de acordo com o que a gente pensa. Então, a gente vagueia, na verdade, pelo céu e pelo inferno várias vezes do dia. Só que a gente vai e volta porque a gente tem um trabalho íntimo em que a gente tenta controlar e equilibrar isso. Mas para quem não tem, ou para quem já tem, ele consegue manter a vibração dele altíssima e achar que está sempre no céu e vibrar imensamente coisas boas e se sentir e estar, de fato, em uma zona dimensional mais leve, mais suave, mais amorosa. Mas para aqueles que não conseguem se desvencilhar das suas angústias, medos, culpas, ele se sente o tempo inteiro naquele ambiente agressor, né? que te consome, que drena as tuas energias, que a gente pode chamar de umbral. Assim, e essas referências, para mim, são como muitas coisas que a gente tem conversado, são didáticas. São para que a gente possa entender que existe uma zona vibracional que, por afinidade, tende a acumular espíritos desarmonizados em si e entre si. Mas que esse ir e vir de uma região para outra depende muito do nosso campo mental, das vibrações que a gente cria e vivencia. E é por isso que a gente sente, como você estava falando, que às vezes parece que a gente está falando da Terra, né, junto com as pessoas que estão aqui. Porque a Terra em si não deixa de ser um manancial de vibrações ainda
com maior tendência à desarmonia do que à harmonia. Então, seria uma coisa até normal e esperada. E essa coisa da vibração é impressionante, assim, é interessante também. Por exemplo, eu, né, geralmente quando eu tive as perdas, né, pai, mãe, irmãos, essa coisa toda, todas as perdas das pessoas, né, que se foram e tudo, no período algum período ali próximo à perda, uns dias, ou sei lá, um mês, não chega, não sei, as cores mudavam, as cores da vida mudavam. Assim, eu olhava, eu me lembro que eu sentava no jardim e a vibração das cores mudava completamente para mim. O verde intenso não era tão intenso, o vermelho não era intenso. As cores estavam ali, mas eu não visualizava com a vibração que elas tinham, porque eu estava numa vibração diferente. Então eu não vi, quando ela fala das cores aí, dessas situações, mas era porque eu estava. E aí eu comecei a prestar atenção nisso, que na verdade, e foi muito forte para mim nas minhas perdas, né, nesses momentos de abalo muito forte, de perda, né? E como a cor, a vibração das cores mudavam para mim, do jardim, do sol, da luz, do verde, de tudo, como mudava. Eles ficavam menos vibrantes, as cores ficavam menos vibrantes. Com o passar do tempo, as cores voltavam, né? Mas naqueles momentos de dor, que eu, né, considerava a minha dor, né, a minha perda, a vibração da cor mudava, a cor era muito interessante. Perdia, agora não, agora a minha vibração com o negócio da perda visual mudou tudo. Mas assim, naquele momento era isso. E aí eu vendo isso, eu falo assim, a vibração das cores, mas na verdade é aonde eu tô nessa vibração. E aí a cor também fica numa vibração diferente, né? O importante é a gente jamais esquecer. Não importa que se cada um de nós, no nosso momento, estejamos, né, onde a gente vai estar, se é no momento de ver as cores mais belas ou as cores mais cinzas. Não perder o foco em relação a um ponto. Seja quem for que esteja perdido por essas zonas, não achando o caminho, é nosso irmão. De tudo que a gente falou aqui, a única coisa que importa a gente ter em mente é isso. Não interessa o que esses nossos companheiros de jornada já fizeram, não importa o que eles pretendem fazer, mesmo que nos desagrade. Não importa quanta escuridão eles se envolvam. Eles são nossos irmãos. E a nossa obrigação, não perante Deus, mas perante nós, é estender a mão a eles o tempo todo. E termos toda a paciência do mundo. Porque nós já fomos assim.